Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Portanto, hoje trago-vos aqui o destino do corpo humano, que diz o seguinte: alguém pode perguntar como é que os mortos ressuscitam? Como é que, com que corpo eles vão morrer? Que insensatez! Aquilo que tu semeias não dá fruto, se a semente não apodrecer. E aquilo que semeias não é a planta que depois cresce. Isso é simplesmente a semente dela, seja um grão de trigo, seja outra semente qualquer. Deus dá a cada semente conforme lhe parece, o corpo que lhe é dado, o corpo que lhe é devido. E nem todos os corpos são iguais. O corpo dos homens é diferente do dos animais, das aves e dos peixes. Há também corpos do céu e corpos da terra. Porém, um é o brilho dos corpos do céu e outro o dos corpos da terra. O sol tem o seu brilho próprio, a lua tem outro, e as estrelas têm outro diferente. E até as estrelas têm brilho diferente umas das outras. Assim acontecerá também com a ressurreição dos mortos. Enterra-se um corpo mortal e ressuscita imortal. Enterra-se um corpo corruptível e ressuscita incorruptível. Enterra-se um corpo fraco e o ressuscita cheio de força. Enterra-se um simples corpo físico e aparece depois um corpo espiritual. Se este corpo físico existe, também existe o corpo espiritual. Com o efeito, diz a Sagrada Escritura: o primeiro homem, Adão, foi criado como o ser vivo, mas o último meiro, peço desculpa, mas o último Adão é espírito que dá a vida. O primeiro não era o homem espiritual, mas simplesmente humano. Só depois é que o homem espiritual apareceu. O primeiro homem era terreno, tirado do pó da terra. O segundo é do céu. Os homens terrenos são como o primeiro. Os espirituais são como o segundo. E tal como nesta vida, nós parecemos como homens de terreno, assim haveremos também de ser parecidos como um homem celestial. Com isto quer dizer, irmãos, que o homem terreno não pode por si mesmo receber em herança o reino de Deus. Aquele que é mortal não pode receber em herança a vida imortal. Vou dar-vos a conhecer um mistério: nem todos morreremos, mas todos haveremos de ser transformados. Isto acontecerá num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Quando ela se ouvir, os mortos ressuscitarão para não mais morrerem, e nós seremos transformados, pois é preciso que aquilo que está sujeito a corromper-se fique livre da corrupção, e aquilo que é mortal consiga a imortalidade. E quando aquilo que está sujeito a corromper-se fica livre da corrupção, e aquilo que é mortal conseguir a imortalidade, serão cumpridas aquelas palavras da Sagrada Escritura: a morte foi destruída numa vitória completa. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu poder de matar? O poder da morte é o pecado, e o que dá poder ao pecado é a lei. Graças a Deus que nos deu a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, sejam firmes e constantes. Façam sempre com entusiasmo aquilo que o Senhor quer, porque o esforço que fazem por Ele nunca será inútil. Pois bem, esta tarde eu trago-vos esta leitura, como já falei. Ela fala de coisas bastante interessantes, nomeadamente que nós, quando morrermos, o nosso espírito se tornará imortal. Neste caso, a imortalidade pode ser de várias formas. Como eu já falei nos vídeos anteriores, nós podemos virar uma estrela, ou um planeta, ou até mesmo a vida no planeta.
Aqui fala também dos brilhos de cada corpo, tanto no céu como na terra, brilham de formas diferentes. Nós cá na terra não emitimos um brilho, o nosso corpo não brilha, mas a nossa essência brilha e é um brilho invisível. Como é que posso falar deste brilho? Por exemplo, uma pessoa que sempre que chega consegue destacar-se, essa pessoa acaba por brilhar dentro dos grupos onde se integra. Não é de uma forma física, mas de uma forma espiritual, em que consegue sempre ter boa aceitação por parte de todos. Por exemplo, um atleta olímpico brilha sempre que fica em primeiro. E se for um atleta que sempre que participa numa prova fica sempre em primeiro, está em constante brilho, está sempre a brilhar. Até mesmo um atleta que fica em última posição pode brilhar, mas brilha de forma diferente. Como é que ele pode brilhar? Por exemplo, perdendo a prova e agindo como se tivesse ganho, não é? Porque às vezes até o perdedor ganha, nem que seja nem que seja ganhar uma mentalidade de que nem sempre se pode ficar em primeiro. Aqui na segunda página desta leitura fala também de algo importante, que é como é que alguém na Terra pode esperar herdar alguma coisa que é imortal, sendo mortal. E isto, voltando aqui ao vídeo de ontem, há pessoas que pensam que serão herdeiros, quando na verdade nunca tiveram essa chance, ou tiveram essa chance e por terem um ego tão alto acabaram por a perder. Nós sim somos todos herdeiros de algo que é imortal, mas para podermos receber a nossa herança havemos primeiro ter que morrer. Aqui também fala que nem todos morreremos, e com isto está a falar de o nosso corpo físico pode morrer, mas como por exemplo Aristóteles, Gantz, grandes figuras da história, eles não morreram, apesar de já terem, do seu corpo físico já ter morrido, nós continuamos a falar deles, e de tal forma em que ainda hoje lemos passagens dos livros deles. Grandes pensadores geralmente conseguem atingir o que as pessoas chamam de estado de nirvana, que é um estado de paz de espírito e paz física. Não é morrer, atenção. Atingir o nirvana é saber que se transcendeu ainda em vida. Não é uma questão de ver coisas que os outros não veem fisicamente, é uma questão de ver coisas que os outros não veem espiritualmente. E quando eu digo espiritualmente, é por exemplo a roda que eu estou a criar, não é? Eu cada vez vejo, eu agora acabei de dizer não é, mas é, a roda que eu estou a criar, deixem-me só tratar aqui e mudar para a roda. A roda que eu estou a criar ainda tem muitos erros, tem muita coisa para refinar, tem muito símbolo ainda que ainda não foi posto. Eu já coloquei aqui mais alguns símbolos que me lembrei, mas ainda não tem todos os símbolos, não tem todos os caracteres e por isso ainda está muito incompleta. E eu não vou conseguir completar com o espaço físico que eu tenho aqui, mas vou tentar completar com a aplicação que eu estou a criar, porque lá tem espaço infinito, o espaço virtual é infinito. Só é finito na memória de armazenamento, mas aí compramos mais memória de armazenamento e ganhamos mais um espacinho para colocar a informação. Portanto, desde que haja capacidade de aumentar o armazenamento, há sempre espaço para mais. E pronto, falando aqui um bocadinho desta roda, eu cada vez vejo mais, não é questão de ver fisicamente, mas brinco um bocadinho com as coisas que vejo. Por exemplo, quando estou a ver um ator, tento-me lembrar
desta roda e tento interpretar pela maneira como ele está vestido o que é que aquela roupa me transmite. Pode não transmitir o mesmo para vocês. Vocês podem ver esta roda de uma maneira totalmente diferente. Se calhar as cores noutras posições, ou as letras e os símbolos noutras posições, mas esta é a roda que eu criei e eu vejo as coisas segundo esta roda, e o meu jogo reflete então essa visão que me chegou da maneira como eu digo, pela obra e graça do Espírito Santo, porque eu tive esta ideia, mas essa ideia foi implantada por mim por outro ser muito para além de nós, e neste caso acaba por ser o Espírito de Deus. Falando aqui um bocadinho também nesta última parte, em que façam sempre com entusiasmo aquilo que o Senhor quer, porque o esforço que fazem por Ele nunca será inútil. E quando eu digo isto nós temos uma essência que é o estado de flow. E o estado de flow é quando nós estamos completamente concentrados, focados numa coisa e até parece que o tempo abranda. E quando nós olhamos para o relógio, para nós fisicamente parece que passou 1 hora e na verdade passaram 3 ou 4. E isto pode parecer um contrassenso, não é? Mas para nós ficamos numa sensação de que perdemos no tempo. E efetivamente o gasto mental que tivemos foi só de 1 hora, não foi de 4 horas. Apesar de terem passado 4 horas, só nos gastámos 1 hora. E então parece que as coisas correm num ritmo ligeiramente diferente do que elas realmente estão a acontecer. E pronto, eu hoje não tenho mais nada para dizer, já me estendi demasiado neste vídeo, já me estendi demasiado também neste discurso pós-escritura, e desejo a todos a continuação de um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite e um bem-aja.